Irmãos, Romanos, capítulo 2. Romanos 2, versos 28 e 29. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. O que é que diz a palavra de Deus? Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem quer. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu quero meditar com vocês, à luz desses dois versículos, sobre o perigo da falsa religião. Você pode estar na igreja, você pode ser filho de crente, neto de crente, mas não está convertido. E há muitas pessoas que frequentam a igreja, são membros de igreja, são oficiais de igreja, são pastores, mas não nasceram de novo. É com muita tristeza que eu digo isso. Há muitos pastores que estão no ministério, mas não são convertidos. Abraçam a religião formal, a religião exterior, mas não há evidências de mudança no coração. Eu não estou fazendo aqui um julgamento, é o próprio apóstolo Paulo que está colocando aqui nesse texto. E eu queria meditar com vocês justamente sobre o perigo da falsa religião. O perigo de achar que você está salvo pelo fato de você praticar atos, cerimônias, de você frequentar uma igreja, mas ainda não ter tido uma experiência genuína de conversão. Eu vou abrir o confessionário aqui para vocês. Tem umas pessoas aqui na igreja que tem tudo de crente, mas não tem, eu julgo, tá? Eu fico assim, será que esse cara é crente mesmo? Vocês nunca pensaram nisso, só eu. Veja o que é que Paulo diz aqui. Três lições nesses dois versículos. A primeira lição, ele diz: porque não é judeu quem o é apenas o quê? Exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente o que? Na carne. Significa que Paulo está dizendo aqui que ser judeu ou ser crente verdadeiro não é uma coisa externa. Tem que ser o quê? Interna.
Há muitas pessoas, e Jesus confrontou essas pessoas, que tinham conhecimento bíblico, como os escribas. Eles estudavam as escrituras, eles eram especialistas nas escrituras. Ele confrontou os sacerdotes da sua época, que administravam o culto no templo. E Jesus os confrontou, os chamou de sepulcros caiados. Por fora era uma coisa, mas por dentro era outra coisa. O fato de ter conhecimento bíblico, teológico, o fato de ser batizado, ser membro de uma igreja, de ter uma performance espiritual admirável, não significa que essa pessoa é convertida. Por exemplo, eu queria que vocês fossem comigo lá em Mateus, capítulo 7, texto bastante conhecido, onde Jesus, ele faz uma avaliação entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente faz. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Mateus 7, 21, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Isso é o quê? Profissão de fé. É falar com a boca. Mas veja o que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias, versículo 22, vão dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Veja, fizeram tanta coisa em nome do Senhor. É como se a pessoa estivesse praticando aqui, na linguagem jurídica, um estelionato espiritual. Não há obediência, e existe justamente aqui uma apropriação indevida do nome do Senhor. Veja Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Jesus confrontando os fariseus e os escribas, ele cita o texto de Isaías. Lê comigo versos 7, 8 e 9. O que diz aí? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, e não me adoram, ensinando doutrinas. Honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe. Tem a circuncisão na carne, mas não tem a circuncisão do coração. Mateus capítulo 23, esse texto eu preguei recentemente aqui,
23, 27. e 28. Vamos ler juntos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja que interiormente não estão vazios, estão o quê? Cheios. Cheios. Então, o grande perigo da falsa religiosidade é que ela é falsa, enganosa. E é uma coisa muito interessante, se você for lá para Lucas, capítulo 18, versículo 9. Você conhece gente que se acha mais santa do que todo mundo? Conhece, não? Você conhece gente que se acha melhor e julga o outro e se acha superior ao outro espiritualmente? Conhece gente assim? A Igreja Presbiteriana do Brasil está vivendo um momento difícil, porque é um grupo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil que descobriu tudo de novo agora na teologia. Nós somos criticados aqui porque a gente faz culto infantil. O foco é só o culto infantil, porque aqui a gente faz culto para velho, para adolescente, para mulher. Então nós estamos num pecado terrível, porque e as crianças nunca foram impedidas de participar do culto aqui. As crianças participam. Agora, quando a gente faz um culto infantil ou faz um culto adolescente, isso é uma atividade didática, não tem nada a ver. Quando você faz um culto para casais, um encontro para casais, você está focando a necessidade de um grupo específico. Quando você faz um café para os homens, para tratar de assuntos dos homens, você não está destruindo o culto. Veja Lucas 18, versículo 9. Vamos ler juntos? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam, por se considerarem justos. Quem que contou isso? Foi Jesus. Tem gente que se acha justo aos seus próprios olhos e se acha o quê? Superior aos outros. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim. O seu pecado é um pecadinho, mas o pecado do outro é um pecadão. Gente que é cruel com o outro, mas não é cruel consigo mesmo. A Bíblia fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. E se as misericórdias do Senhor não se renovassem todos os dias na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Então, primeira lição, meu tablet da inteligência artificial.
a religião formal, externa, ela não é verdadeira. Segunda lição: o coração é a sede da verdadeira religiosidade, da verdadeira espiritualidade. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus diz para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o quê? O coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Para que haja uma mudança de religião, para que brote uma religiosidade, uma espiritualidade nova na minha vida e na sua vida, é necessário que haja uma mudança no coração. Necessário vos é nascer de novo. Veja, Ezequiel, o que diz aí? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei. Coisa maravilhosa. É impressionante, Eduardo, que quando você estuda os personagens bíblicos, todos eles cometeram pecados. Vamos pegar Davi, Salmo 51. Salmo 51. Davi, ele cometeu um adultério, ele mandou matar a esposa, o esposo da mulher que ele havia cometido o adultério. Ele tentou esconder o seu pecado, mas a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. E nós lemos aqui, o Eduardo leu, o Salmo 32, né? Enquanto encobri o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi, ele pede: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas, o quê? Transgressões. Versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado o quê? Agora veja o versículo 7, gente, o que diz? 6 e 7. Eis que te comprases na verdade, e no recôndito me fazes o quê? Purifica-me como hisopo, e ficarei limpo. Lava-me. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro. Porque o problema do pecado não é externo, é do coração do homem que procede todas as suas maldades. E o que Jesus, e o que Paulo está nos ensinando aqui, é justamente isso. Crente não é aquele que é exteriormente, crente é aquele que é interiormente. Presta atenção. Quando o coração está errado,
tudo está errado aos olhos de Deus. Quer repetir comigo isso? Quando o coração está errado, tudo está errado aos olhos de Deus. Nenhum santo, por mais santo que seja, está livre de cometer o pior pecado. Pecado não tem idade. Mas aquele que é convertido, aquele que é regenerado, quando peca, ele confessa o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado, ele abandona o seu pecado. Todos nós corremos o risco de usar as coisas que Deus estabeleceu, como oração, leitura bíblica, os elementos de cultos, e fazer isso religiosamente sem estar com o coração posto. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevadas. Não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quem foi que estabeleceu os sacrifícios? Hein? Foi Deus. Quem foi que estabeleceu o sábado? Deus. Quem foi que estabeleceu o calendário das festas? Deus. O povo estava usando coisas estabelecidas por Deus, mas o coração estava errado. Então eu posso pregar aqui tomado de soberba. Você pode cantar e tocar aqui para aparecer. Você não está fazendo para Deus, porque seu coração está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus olha para o coração, para a motivação. Deus habita no alto e sublime trono, e habita também no coração daquele que é quebrantado e contrito. Às vezes a gente faz umas coisas erradas, né, Eduardo? Todos nós fazemos coisa errada. Mas apesar dos nossos erros, Deus olha para o nosso coração. Eu vou dar um exemplo para vocês. 2 Crônicas, capítulo 30, versos 18 a 20. O povo foi celebrar a Páscoa, mas não fizeram direito. Não celebraram a Páscoa como estava escrito. Lê comigo aí para você ver. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu
Não viu. Porque fizeram errado. Você se lembra daquele versículo que diz que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos? E Ele o quê? Endireitará as nossas veredas. Há caminhos que aos nossos olhos parecem corretos, mas são caminhos maus e você erra. Mas Deus vai ver o quê? O seu coração. Então, primeira lição. A religião formal, exterior, não é a religião verdadeira. O coração é a sede da religião verdadeira. Atos 16:4 diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse. Terceira lição. A verdadeira religião tem o louvor de Deus e não dos homens. Veja o que diz Romanos. Por favor, veja o texto aí, o que Paulo está dizendo. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, a circuncisão é que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas o quê? De Deus. O que significa isso, irmãos? Essa palavra louvor aqui significa a glória de Deus. A falsa religião, ela se fundamenta na justiça própria. Eu mereço. Eu sou bom. Eu sou perfeito. Eu não peco. Eu não erro. A falsa religião, ela se fundamenta na soberba, no orgulho. E Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O louvor aqui de Deus significa que quando nós temos uma religiosidade falsa, nós queremos a glória dos homens. Nós queremos vender uma espiritualidade para a gente ser aplaudido, para a gente ser reconhecido, para a gente ser valorizado. Mas é Deus que nos julga, é Deus que nos conhece, é Deus que nos defende. Ele sabe dos propósitos do nosso coração. Não fique preocupado em vender uma imagem que você não é. Não fique preocupado em agradar os homens. Jesus diz para os fariseus: examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas vós não quereis vir a mim para terdes vidas. Por quê? Porque vocês estão preocupados com a glória dos homens. Agora está na moda, né? Nas redes sociais. Quem são os 5 melhores pregadores? Já viram isso? Quem são os 5? Graças a Deus eu não apareço em nenhum. Porque nós estamos vivendo um tempo de exibicionismo espiritual. Quem é melhor do que quem?
E a minha oração pela igreja de Pinheiros é que nós não sejamos tomados pelo espírito da soberba, porque tudo que está acontecendo aqui é Deus que está fazendo, é dele, a glória é dele, e nós somos passageiros. Tudo passa, uva passa, passageiro passa, né? O tempo passa, nós passamos, mas a obra é de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde falar mal dos outros dá live, dá promoção. A gente é provocado, né? Nas perguntas e tudo. Querem que a gente fale mal dos outros. Existe até programa aí de televisão, eu nunca fui participar. Você põe um arminiano e um calvinista, e eles ficam discutindo para ver quem é que tem razão. No final ninguém tem razão. Eu queria que você avaliasse seu coração, sua vida. Por isso que na Santa Ceia, quando a gente vai participar da ceia, e a ceia é lembrar a obra de Cristo, que Cristo fez por nós, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem que examinar a si mesmo. O apóstolo Paulo, quando questionado pelos irmãos lá de Corinto, ele não tinha muito como se defender, mas chega um momento que ele diz assim: quem me julga é o Senhor. É o Senhor. Você e eu, vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não estou aqui defendendo que você também não tenha uma vida de testemunho, não é isso. Que a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas a nossa preocupação hoje, a minha preocupação, é justamente com a falsa espiritualidade, a falsa religião. Entendendo que a verdadeira religião, ela está no coração. A sede da verdadeira espiritualidade é o coração. Por isso que Deus muda o coração. Deus pede o nosso coração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você quer trabalhar a sua santificação pessoal, trata seu coração. Vamos ficar de pé? Vamos ler 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. O que diz aí? Porque importa que todos nós, para que cada um receba segundo o bem que tiver feito, todos nós iremos comparecer perante, e nós vamos prestar conta de quem? De nós mesmos.
Que Deus nos guarde da falsa religiosidade. Que Deus nos dê um coração quebrantado, contrito. Que quando nós pecarmos, o pecado nos incomode, o pecado nos entristeça, o pecado nos leve ao arrependimento, à confissão, ao abandono. Trate do seu coração. Trate do seu coração. Pai querido.